Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de matemática do canal, Matemática para Concursos. Lembre-se que aqui no canal nós vamos resolver exercícios de matemática para concursos, nós vamos ter aulas de matemática para concursos, bem como aulas de matemática para engenharia, cálculo principalmente. Bem, o exercício de hoje nós vamos resolver o exercício que diz o seguinte: seja m o conjunto dos números naturais n, tal que 2n² menos 75n mais 700 é menor ou igual a zero. Assim é correto afirmar que, letra A, apenas um dos elementos de m é múltiplo de 4, a soma de todos os elementos de m é 79, apenas dois elementos de m são ímpares, m contém exatamente 6 elementos. Óbvio, vou ter que determinar quem é m, né? Esse conjunto m é um conjunto dos números naturais n, tal que 2n² menos 75n mais 700 menor ou igual a zero. Alguns detalhes que nós temos que observar. Primeiro que m é um conjunto de números naturais, isso é importante. Lembre que o conjunto dos números naturais, representado pela letra n, é um conjunto 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Cada elemento de n é obtido a partir do zero somando uma unidade. Então nós não temos aqui frações, dízimas, raízes. Esses números pertencem a outros conjuntos. Conjuntos nos números naturais são somente esses, 0, 1, 2. Mesmo os negativos pertencem a outro conjunto também. Então esse é o conjunto dos números naturais. Então quando eu achar a solução dessa expressão, que aliás é outro detalhe importante, nós temos ali uma inequação, né? Uma inequação do segundo grau, tá? Quando nós acharmos a solução para essa inequação do segundo grau, eu vou considerar como elementos de m somente os números desse tipo. Os números que pertencem a esse conjunto. Uma inequação de segundo grau ela é resolvida a partir do seu gráfico, né? Se você pegar uma inequação desse tipo, o gráfico desta função que está envolvida na sua inequação é uma parábola. Uma parábola que pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. A partir das suas raízes, ó, a sua primeira raiz aqui, que aqui nós vamos chamar de n1, e a sua segunda raiz aqui, que nós vamos chamar de n2, você vai ter a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva está acima do eixo, a parte negativa está abaixo do eixo. A parte positiva é maior que zero ou maior ou igual a zero. A parte negativa é menor que zero ou menor ou igual a zero. Perceba que a solução que nós queremos aqui é o menor ou igual a zero. Então, o conjunto m está nesse intervalo, tá? Então, a solução dessa inequação de segundo grau é esta. Nós temos uma parábola com cavidade voltada para cima, dadas as raízes n1 e n2. Entre as duas raízes nós temos a parte negativa, que é menor ou igual a zero. Aí a questão do igual aqui é bolinha cheia ou bolinha vazia. Tá? Então a solução desse exercício passa por essas constatações, né? Vamos começar a resolver, né? Resolvendo primeiro essa inequação de segundo grau, achando as suas raízes. Como é que eu acho as raízes de uma inequação, né? As raízes de uma equação agora, né? Que para achar as raízes eu vou ter que igualar a zero. Então eu saio de uma inequação e vou para uma equação. Como é que eu acho as raízes dessa equação? Tá? Vou fazer aqui do lado. Pegar aqui 2n² menos 75n mais 700 igual a zero. Com esta equação eu vou achar n1 e n2. Tendo n1 e n2, eu vou fazer o gráfico e achar o intervalo entre essas raízes. Os números desse intervalo vão formar o meu conjunto m. Aí, determinando m, eu vou poder saber qual a resposta é correta, tá? Pela formulazinha de Bhaskara nós temos, né? O delta, lembra da formulazinha, né? b²
menos 4 vezes A vezes C. Lembra que A, B e C são A, N quadrado, B, N e o termo independente. Então esse delta aqui ele vai ser igual a B, que é o menos 75 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é o N quadrado, que é 2, vezes C, que é o 700. Tá? Então, uma pequena perda de tempo aí, porque você não vai ter calculadora, né? 75 ao quadrado, ó. Então, 75 vezes 75, né? 5 vezes 5, 25. 5 vão 2. 35 com 2, 37. 7 vezes 5, 35. 5 vão 3. 7 vezes 7, 49, com 3, 52, tá? Somando, 5, 12, 2 vai 1, 4 com 2, 6, 5. Então, 5.000, então seu delta é 5.625, menos com mais menos, né? 4 vezes 2, 8 vezes 700. 8 vezes 700, 8 vezes 7, 56. 5.600. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56, com esses dois zeros. Então, seu delta, na verdade, é 5.625 menos 5.600. 25, tá? Então, uma pequena perda de tempo aqui, ó, que você não tem calculadora, né? Vai ter que fazer aquela continha. Com o delta, vamos achar os valores de n, né? Os valores n1 e n2, tá? Aí eu vou usar a formulazinha de Bhaskara. A formulazinha de Bhaskara fala que o n é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a, que vai ser igual a menos b, lembra que o b é 75, né? Então menos 75, menos b, mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos a raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes A, 2 vezes A. Lembra que o A é o coeficiente de n quadrado, 2, tá? Então você vai ter que os valores de n vão ser iguais a 75, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2A, que é 4. Então daqui eu vou tirar dois valores de n. Primeiro valor de n, que é a minha primeira raiz, que vai ser igual a 75 menos 5, lembra que é mais ou menos, é menos 5 sobre 4, tá? Então 75 menos 5, 70, dividido por 4. 70 dividido por 4 é 35, né, dividido por 2, né? Se simplificar 35 por 2, vai dar 17,5, né, tá? Então 70 dividido por 4, vou fazer a continha aqui, ó. 70 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 3. Baixa um 0. 7 vezes 4 é 28. Sobra um 2 aqui. Acrescenta um 0, vírgula. 5 vezes 4, 20. E zerou, né? Então o seu 70 dividido por 4 é igual a 17,5, tá? Bem, esse é o N1. E o N2? Vamos calcular o N2 aqui embaixo, ó. Então, N2. Quem é o N2? É o 75 mais 5 dividido por 4. 75 mais 5, 80. Dividido por 4, 20, tá? Então, nesse nosso conjunto aqui, né, lembra que o seu M é o conjunto dos números naturais, né, números desse tipo, né, números inteiros e positivos entre N1 e N2. Então você vai ter aqui, ó, uma parábola de concavidade voltada para cima, tá? Primeira raiz aqui é o 17
0,5. Segunda raiz aqui é o 20, né? O N1 e N2. A parte negativa, lembra? Você quer menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero é o menos, tá? A parte negativa está aqui, ó, tá? Igual, o igual a zero também entra na conta. Então você vai ter bolinhas cheias. Então bolinha cheia aqui, bolinha cheia aqui. E o seu conjunto M está nesse intervalo aqui. Então quem é o seu conjunto M? Bem, nosso conjunto M vai ser o conjunto dos seguintes números, né? Números naturais entre 17,5 e 20. Então 17,5 não é um número natural. O 18 é um número natural. O 19 é um número natural. E o 20, lembra, você tem aqui uma igualdade, o igual a zero também entra, né? Quando você igualou a zero aqui as suas raízes, as raízes também entram no conjunto M, né? Tá? Então o 20 também entra na conta. Então vamos lá, agora que nós conhecemos o conjunto M, vamos verificar qual que é a resposta, né? Apenas um dos elementos de M é múltiplo de 4. 20 é 4 vezes 5, então 20 é um múltiplo de 4. Então a primeira opção aqui, a letra A está correta. Vamos verificar as outras. A soma de todos os elementos de M é 79. Ó, 20, 30, 40, 57. Então a letra B está furada. Apenas dois elementos de M são ímpares. Apenas dois elementos de M são ímpares. Não, só tem um elemento ímpar. Não dois. M contém exatamente 6 elementos. Não, M não contém 6, contém 3. Então a resposta correta para o nosso exercício é a letra A. Apenas um dos elementos de M é múltiplo de 4, que é o 20, tá? Então esse é um exercício aí que envolve saber o que são números naturais, né? Envolve resolução de uma inequação de segundo grau. Nesse caso, uma inequação de segundo grau de uma parábola com cavidade voltada para cima, que é esse caso aqui, tá? Nós temos aí outros casos, né? Mas nesse caso em particular, esse foi o exemplo usado, tá? Espero que tenha entendido a resolução, goste da resolução, curta o canal, se inscreva e ajude o canal a crescer. Obrigado.